Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Hoje, em nossa catequese, na festa de São Tomé Apóstolo, vamos falar sobre a fé e depois sobre a oração do creio, que é o símbolo de nossa fé. Então, essa catequese tem por base o sermão, as lições dadas por São Tomás de Aquino durante a quaresma do ano de 1273. Para começar, precisamos entender o que é necessário para o cristão, para o homem. Primeiramente, é necessário ter fé. É através da fé que nós nos tornamos cristãos. Sem fé, portanto, ninguém pode ser chamado de fiel cristão. O primeiro bem é a união da alma com Deus. Pela fé, realiza-se uma espécie de matrimônio entre a alma e Deus, conforme se lê no profeta Oséias: desposar-te-ei na fé. Quando o homem é batizado, deve, em primeiro lugar, confessar a fé ao responder à pergunta: crês em Deus? A resposta é a fé. Creio, tenho fé. Porque o batismo é o primeiro sacramento da fé. O Senhor mesmo disse: o que crê e for batizado será salvo. O batismo sem a fé é destituído de valor. Deve-se, portanto, ter como certo que ninguém pode ser aceito por Deus sem a fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus, diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Santo Agostinho, comentando este texto da carta aos Romanos, que diz: tudo o que não procede da fé é pecado, assim se expressa: onde não existe o conhecimento da verdade eterna e imutável, a virtude é falsa, mesmo nas pessoas retas. O segundo bem é este: pela fé é iniciada em nós a vida eterna. A vida eterna não consiste senão em conhecer a Deus, conforme se lê em São João. Diz São João: esta é a vida eterna, que vos conheçam como único Deus verdadeiro. Esse conhecimento de Deus inicia-se aqui pela fé, mas é completado na vida futura, quando o conheceremos tal como ele é. Por isso, lê-se na carta aos Hebreus: a fé é a substância das coisas que se esperam. Ninguém alcança a bem-aventurança eterna sem que tivesse primeiramente o conhecimento da fé, pois está escrito: bem-aventurados os que não viram e creram. A vida presente é orientada pela fé. Este é o terceiro bem. Para que o homem viva bem, convém que conheça os princípios do bem viver. Se pelo próprio esforço devesse aprender esses princípios, ou não chegaria a conhecê-los, ou só os poderia conhecer após um longo tempo. Mas a fé ensina todos os princípios do bem viver. Ora, ela ensina que há um só Deus, que Deus recompensa os bons e pune os maus, que existe uma outra vida e outras verdades semelhantes. Esse conhecimento é suficiente para nos levar a praticar o bem e evitar o mal, pois diz o Senhor: o meu justo vive da fé.
Eis porque nenhum filósofo, antes da vinda de Cristo, apesar do grande esforço intelectual que despendiam, pôde chegar ao conhecimento de Deus e dos meios necessários para alcançar a vida eterna. Como depois do advento do Cristo, qualquer velhinha chegou pela fé. Eis porque Isaías profetizou assim esse advento. Encheu-se a terra da ciência de Deus. O quarto bem é que pela fé venceram as tentações, conforme lê-se nas Escrituras. Os santos pela fé venceram os reinos. Hebreus 11, 23. As tentações procedem do diabo, do mundo ou da carne. O diabo tenta para que tu não obedeças nem te submetas a Deus. Ora, é pela fé que o repelimos, porque é pela fé que conhecemos que há um só Deus e que só a Ele devemos obedecer. Por isso escreveu São Pedro: o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. O mundo nos tenta, seduzindo-nos na prosperidade ou nos atemorizando nas adversidades. Mas ambas as tentações venceremos pela fé. Ela nos faz crer numa vida melhor e, por isso, desprezamos as prosperidades do mundo e não tememos as suas adversidades. Eis porque está escrito: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Além disso, a fé nos ensina a acreditar que há males maiores, isto é, que existe o inferno. A terceira tentação que provém da carne. A carne nos tenta, conduzindo-nos para os deleites momentâneos da vida presente. Mas a fé nos mostra que por eles, se a eles indevidamente aderimos, perderemos os deleites eternos. Por isso nos aconselha o apóstolo: tende sempre nas mãos o escudo da fé. Por essas razões, fica provado que é muito útil ter fé. É utilíssimo ter fé. Mas pode alguém objetar: é insensatez acreditar naquilo que não se vê. Não se deve crer senão naquilo que se vê. Respondendo a essas objeções, primeiro argumento é a própria imperfeição da nossa inteligência que desfaz essa dúvida. Realmente, se o homem pudesse por si mesmo conhecer perfeitamente as coisas visíveis e invisíveis, seria insensato acreditar nas coisas que não vemos. Mas o nosso conhecimento é tão limitado que nenhum filósofo até hoje conseguiu perfeitamente investigar a natureza de uma só mosca. Conta-se aqui que certo filósofo levou 30 anos no deserto para conhecer a natureza das abelhas. Ora, se a nossa inteligência é tão limitada assim, é muito maior insensatez não querer acreditar em algo a respeito de Deus, a não ser naquilo que o homem pode conhecer por si mesmo dele. Lê-se no livro de Jó: eis como Deus é grande e ultrapassa a nossa ciência. Segundo argumento, consideremos, por exemplo, um mestre que assimilou uma verdade e de um aluno pouco inteligente que a entendeu diversamente, porque não a atingiu. Ora,
Esse aluno pouco inteligente deve ser considerado como bastante tolo. Sabemos que a inteligência dos anjos ultrapassa a do maior filósofo, como a deste, a inteligência dos ignorantes. Ele seria muito mais tolo se não acreditasse nas coisas ditas por Deus. Lê-se a esse respeito: seria tolo o filósofo que não acreditasse nas coisas ditas pelos anjos. E mais tolo seria se não acreditasse nas coisas ditas por Deus através dos anjos. E nas Sagradas Escrituras, lê-se a esse respeito: foram-te apresentadas muitas verdades que ultrapassam a inteligência do homem, conforme Eclesiástico, capítulo 3, versículo 25. O terceiro argumento é o seguinte: se o homem não acreditasse senão nas coisas que vê, nem poderia viver neste mundo. Pode alguém viver sem acreditar em outrem? Como podes tu saber que este é teu Pai? É, pois, necessário que o homem acredite em alguém quando se trata de coisas que por si só não as pode conhecer. Ora, ninguém é mais digno de fé do que Deus. Por conseguinte, os que não acreditam nas verdades da fé não são sábios, mas tolos e soberbos. São Paulo refere-se a esses como sendo soberbos e ignorantes. Por isso, São Paulo diz de si: sei em quem acreditei e tenho certeza. Tudo isso é confirmado no livro do Eclesiástico. Vós que temeis o Senhor, acreditai nele. Quarto argumento: pode-se ainda responder dizendo que Deus comprova as verdades da fé. Se um rei enviasse suas cartas seladas com o selo real, ninguém ousaria dizer que aquelas cartas não vinham do próprio rei. É claro que as verdades nas quais os santos acreditaram e que nos transmitiram como sendo de fé cristã estão seladas com o selo de Deus. Esse selo é significado por aquelas obras que uma simples criatura não pode fazer, isto é, pelos milagres. Pelos milagres, Cristo confirmou as palavras do apóstolo e dos santos. Pode, porém, replicar dizendo que ninguém viu esses milagres. É fácil responder a essa objeção. É conhecido que toda a humanidade prestava culto aos ídolos e que a fé cristã foi perseguida, confirmando, além do mais, a história do paganismo. Converteram-se todos, porém, em pouco tempo a Cristo. Os sábios, os nobres, os ricos, os governos e os grandes converteram-se pela pregação de poucos homens rudes e pobres. Ora, de duas uma, ou se converteram porque viram milagres ou não. Se foi porque viram milagres que se converteram, essas objeções não têm sentido. Se não foi, respondo que não poderia haver maior milagre que esse de todos os homens converterem-se sem terem visto milagres. Eis porque ninguém pode duvidar da fé. Devemos acreditar mais nas verdades da fé do que nas coisas que vemos. Porque a vista do homem pode falhar, mas a ciência de Deus é infalível.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.